E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando novamente esse vídeo porque a primeira gravação não ficou boa, então peço que me desculpem. Espero que visualizem também agora essa nova versão. Por algum problema técnico que eu ainda não descobri, o vídeo ficou sem som. Mas é isso aí, vamos lá. Então, para retomar, eu utilizei esses slides produzidos pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, assim, são um material muito bom. E eu preferi utilizá-los justamente porque vai falar bem mesmo do conteúdo que vocês vão ver no livro Trilhas 2, né? Lá pela página 180, 181, que é justamente sobre os meios de transporte no Brasil. E esse tema é bem interessante, assim, porque atinge em cheio coisas que a gente vive no nosso dia a dia, né, como um sistema aqui dentro da cidade. Então, por exemplo, para começar, em vez de dar um exemplo, vou começar do começo mesmo. Os transportes no Brasil, né, o sistema de transportes brasileiro, ele tem muitas falhas, infelizmente. Essas muitas falhas, elas são também causadas porque, assim, o Brasil é muito grande, né, o país é um dos maiores países do mundo em território, então, muitas vezes é difícil integrar isso tudo, e, ao mesmo tempo, nas últimas décadas, os governos, eles têm tido uma visão, assim, muito imediatista, né, em relação aos meios de transporte. E visão imediatista é, assim, pensar no que vai ser bom hoje, né? Não pensar no que vai ser bom a longo prazo, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, nos próximos 50 anos, né? A gente vai ver direitinho isso nos próximos slides. No caso do sistema de transportes, essa é uma coisa muito importante para o país. Está muito ligado com a economia, né? Principalmente com o comércio, né? Com os serviços, porque muitas vezes o frete dos produtos é uma das coisas que mais encarece numa transação comercial o preço daquele produto, entendeu? Ai, que beleza, comecei a gravar o sino da igreja aqui do lado, começou a tocar também. Coisas de pandemia, de quarentena, vamos lá, gravando de casa. Então vejam que, como eu falei, por exemplo, às vezes você comprou uma coisa pela internet e o frete, às vezes, fica quase o preço daquele produto que você está comprando, né? Então, isso é uma questão que encarece o preço dos produtos. Sobre os tipos de transporte que a gente vai ver que o transporte hidroviário, né, que é aquele transporte relacionado com a navegação, né, principalmente no caso do Brasil, principalmente pelos rios, mas também pode ser feito, né, por mar, no caso da navegação de cabotagem, né, se você for mandar um produto, por exemplo, daqui para Recife, que é aqui no Brasil ainda, né, uma cidade no Brasil. Então, tipo, vai por mar, costeando o litoral brasileiro ali, mas não é comércio internacional, né? Porque você está mandando outro produto para dentro do mesmo país, só que vai por mar. Então, isso é chamado de navegação de cabotagem. Então, essa modalidade de transporte hidroviária, ela é a mais barata, né? Se a gente for comparar com as ferrovias, né? Os trens e as rodovias, o transporte por caminhões, por exemplo, né? O carro, o caminhão, etc. E o que acontece? No caso do Brasil, o Brasil ele privilegiou, nas últimas décadas aí, o transporte rodoviário, né? Ou seja, por meio de caminhões, de ônibus, de carros, né? Por que isso? Porque na década de 60, 50, 60, muitas empresas automobilísticas se instalaram no Brasil. Então, essas empresas elas foram pressionando o governo a investir mais nessa área, né? Porque para elas ganharem mais dinheiro, claro, né? Então, o Brasil ele começou a investir muito nas rodovias, né? No transporte por caminhões, ônibus, carros, etc. E em vez de investir em outros meios de transporte mais baratos, como, por exemplo, as ferrovias, né? Transportar coisas por trens é mais barato do que transportar de caminhão.
Outra coisa interessante que a gente tem que se atentar é que, assim, eu coloquei aqui uma foto, né, os diversos meios de transporte que a gente tem aqui no Brasil, mas, assim, uma coisa que a gente tem que se atentar é que esse negócio dos transportes, ele é fruto de um planejamento dos governos, né? Não só de um governo específico, mas, assim, ao longo do tempo, né, os presidentes que vão passando aí, são eles que vão tomando as decisões de como que os transportes no país vão sendo organizados ali, que tipo de transporte vai ser escolhido assim como mais importante. Infelizmente, no Brasil, o foi escolhido como um dos, né, eu já falei por conta dessa pressão de grupos econômicos, né, tipo, empresas montadoras de carros, de caminhões, etc. E também essa indústria do petróleo, né, que ganharia se fosse investido em transporte rodoviário, o governo brasileiro, nas últimas décadas aí, acabou investindo justamente nesse tipo de transporte, enquanto que as ferrovias e as hidrovias foram ficando para depois, né? E isso fez com que as mercadorias brasileiras elas ficassem menos competitivas no, no mercado mundial, né? Porque a gente transporta uma parte das coisas de muitos, né, aqui dentro, por exemplo, aqui dentro do Brasil, né, falando de produtos brasileiros, a gente transporta essas coisas principalmente por caminhão, né? Então vejam, o Brasil, então, ele tem perdas significativas aí por conta tanto de custo, né, nos serviços de transporte, mas também por conta da má conservação de rodovias, portos, locais de armazenagem de produtos a serem exportados. Então, por exemplo, uma rodovia ali que está mal conservada, o caminhão vai sofrer ali atravessando aquela via, né? Então, isso pode causar mais perdas no produto que está transportando. Vamos falar então um pouquinho sobre o transporte rodoviário. No Brasil, 61% das cargas são transportadas por caminhões, né? Então é um número bastante grande. O Brasil é um dos países que mais tem estradas de rodagem, só que uma quantidade aí mais ou menos de um sétimo, mais ou menos só, dessas estradas são pavimentadas, né? Então, ou seja, são asfaltadas. Além do mais, uma boa parte delas está em condições ruins de tráfego, então o asfalto está esburacado e etc. E eu nem estou falando assim aqui dentro das cidades, não, estou falando de rodovias que atravessam o país aí, né? Então, como eu já falei, a partir da década de 50, 60 aí, principalmente a partir desse governo chamado Juscelino Kubitschek, né, que ficou no poder de 56 a 61, o transporte rodoviário acabou sendo mais valorizado do que os outros. Então, por exemplo, foram construídas várias grandes rodovias a partir da década de 50, né, para ligar as regiões brasileiras. Foi escolhido na época o transporte rodoviário porque na época o petróleo, né, que é usado para fazer o combustível, a gasolina, para fazer o asfalto também, estava num preço barato. Só que depois ele aumentou, né? E aí isso ocasionou uma perda para o Brasil. Durante os governos militares também, né, de 64 a 86, as rodovias elas tiveram um papel importante na economia do país. Nos anos 70, por exemplo, teve assim uma coisa interessante que foi assim, o governo militar ele começou a investir em rodovias e ele começou também assim, a planejar, construir uma grande rodovia que atravessasse aí a Amazônia, então a chamada Transamazônica. Só que assim, foi uma rodovia que começou a ser construída na década de 70, nunca foi terminada, gastou-se muito dinheiro para construir isso, provavelmente isso também envolveu muita corrupção, né, de dinheiro público que foi ralo abaixo. Ao mesmo tempo, foi um negócio mal planejado, né, porque o governo porque queria fazer essa transamazônica, essa rodovia, né, que cortasse a Amazônia, né, para integrar tudo, só que não se pensou
se aquele lugar dava para fazer isso, né? Porque a Amazônia tem muitos lugares que são de terras inundadas, muitos rios, muitos veios d'água, chove bastante. Então, muitas vezes, não tem ali aquele lugar talvez não seja muito bom para construir uma rodovia, né? Então, as técnicas da época também não eram muito boas para construir as rodovias. Então, isso fazia com que se gastasse muito dinheiro para fazer aquela via ali, mas depois a floresta ia tomando de volta o seu espaço ali, né? Ela ia se regenerando e ia tomando o espaço da rodovia de novo. Além do mais, chovia, estragava o asfalto. Então, assim, uma rodovia que deu muito o que falar. Então, por exemplo, aí, até hoje a Transamazônica está em obras. Vejam que tem uma foto aí, essa notícia, por exemplo, que eu coloquei é de 2019, agora que o Ministério da Infraestrutura retomou as obras na rodovia Transamazônica. Então, o Brasil e seus problemas de planejamento, né? Vejam aí no mapa, a gente tem um mapa mostrando a rede rodoviária brasileira. Vejam que a quantidade de linhas vermelhas aí, ela é muito maior nas regiões sul, sudeste, onde nós moramos, onde fica aí São Paulo, e no nordeste. Ela diminui no centro-oeste e no norte, né, onde fica a Amazônia, aí onde vocês estão vendo essa área mais amarelada, onde estão estados como o Amazonas, o Pará, o Acre, o Amapá, Roraima, tem menos rodovias, justamente, né, porque são áreas menos habitadas. Vamos falar também sobre os caminhoneiros e os pedágios, né? Os pedágios, vocês sabem, aquele posto que fica no meio da rodovia. Muitas vezes aquela rodovia, o governo concedeu para uma empresa explorar ali aquela rodovia, então a empresa cuida da rodovia e cobra um preço pelas pessoas, pelos carros, ônibus e caminhões que passam por ali. Muitas vezes os caminhoneiros que trabalham para eles mesmos são os mais prejudicados com isso, né? Porque, inclusive, lembra que uns 4 anos atrás, 2017, foi isso, 2018? Por aí, houve uma grande greve de caminhoneiros, né? Justamente por conta que eles têm perdido muito espaço nisso daí, né? Eles transportam os produtos, muitas vezes tem que cobrar um pedágio caro, principalmente aquele caminhoneiro que trabalha para ele mesmo, né? Que é autônomo. E muitas vezes a carga que ele está transportando, quando ele é pago pelo serviço, isso não compensa muito, né? Às vezes o cara tem que dar uma volta, ele quer dar uma escapadinha, sai da rodovia principal e entra em outras rodovias paralelas, né, que não são oficiais, e aí muitas vezes aquela rodovia paralela, ele pode sofrer com assaltos, a rodovia está mal conservada, então isso, ele vai gastar mais combustível, ele vai quebrar as peças do caminhão, então é complicado. O transporte ferroviário, né, os trens. Se a gente for comparar as rodovias, né, o transporte por caminhões, ônibus, carros, com as ferrovias, né, a ferrovia, os trens, elas são muito mais baratas, né, e também talvez seria muito mais adequado para o Brasil, porque normalmente países que são muito grandes, como o Brasil, privilegiam a ferrovia. Por exemplo, Estados Unidos, a Rússia, a China, são países que privilegiam as ferrovias, né? Justamente porque como um país é grande, para ir de um lado para o outro, vai ser mais barato ir de trem do que de carro, de ônibus ou de caminhão, né? E muitas vezes também dá para levar muito mais produtos no trem do que no caminhão, né? A ferrovia não precisa tanto por exemplo, do petróleo, né, como fonte de energia, porque ela pode ser eletrificada, né, funcionar com energia elétrica. Então, vejam, as ferrovias, no caso, elas são mais fáceis também de manter, tem uma manutenção, né, por exemplo, se dá algum problema, é mais barato para consertar do que as rodovias, porque a rodovia tem que recapear, tem que pintar, né, às vezes chove, aí tem um problema ali com o solo ali, faz um buraco na rodovia, tem que ter serviço de atendimento ao motorista, postos, sistemas de controle de tráfegos, etc.
Apesar dessas vantagens, a extensão das linhas ferroviárias brasileiras, comparadas com a extensão da malha ferroviária de outros países, como da Europa, é muito pequena. Então, apesar de todas as vantagens que os trens têm em relação aos caminhões, carros, ônibus, no Brasil, a quantidade de trens e de linhas férreas é pequena em comparação com outros países da Europa. Vamos comparar. Vejam esse mapinha, tá lá na atividade de vocês. Tem aí a gente tem o mapa mundi, vejam que tem uma legendazinha aí embaixo. Quanto mais clara a cor, exceto o branco, né? O branco é os países que não têm dados, então não aparece os dados deles aí no mapa. Mas, por exemplo, esse amarelo bem fraquinho, significa que a densidade das ferrovias é de menos de 1 quilômetro de linha, né, férrea, a gente está falando de ferrovias, de linha férrea a cada 100 quilômetros quadrados. Aí, conforme vai ficando bege, já tem mais quilômetros de linha de trem a cada 100 quilômetros quadrados. Aí avança para o laranja é de 2,6 a 5 quilômetros, né, por 100 quilômetros quadrados. Esse laranja mais forte é de 5,1 a 7,5 quilômetros a cada 100 quilômetros quadrados. E esse marrom é quando o país tem mais de 7,5 quilômetros de linhas de ferro dentro de um espaço de 100 quilômetros quadrados, né? Então, vejam, as regiões aí que tem no mundo que tem mais ferrovias, por exemplo, o continente europeu, né, a Europa, tem uma grande quantidade de linhas de ferro. Se a gente for analisar o mapa da Europa, a gente vai ver muitas linhas, né, atravessando o continente aí. Os países asiáticos também têm uma grande quantidade de linhas de ferro, né, porque muitos países na Ásia, eles são muito grandes, então eles preferem transportar as coisas e as pessoas de trem, que é mais barato. Na América do Norte, vejam, México e Estados Unidos têm um número grande de linhas de ferro também. Em outras partes do mundo, como por exemplo na América Latina, que é essa região é onde a gente está, tem menos linhas de ferro por 100 quilômetros quadrados. E na África também. A África, vocês veem aí, é um dos lugares que menos tem linhas de ferro. É assim, quanto mais pobre é o lugar, menos planejamento em relação aos transportes eles vão ter também, né? Menos aquele país vai conseguir organizar seus transportes de forma eficiente. A rede de linhas de trem brasileira é pouco extensa, somente 20% das cargas transportadas no Brasil são transportadas por trens. Em muitos lugares utiliza-se o trem, né, para fins turísticos. Então, por exemplo, Paranapiacaba, que fica aí próximo da cidade de São Paulo, fica aqui, não fica dentro da cidade de São Paulo, mas tem uma linha que sai da Luz aqui para essa vilazinha de Paranapiacaba. Então, vai de trem. Em Minas Gerais, em Tiradentes também é utilizado, em outros lugares do país, como Curitiba e tal. Um exemplo também é que, por exemplo, dentro de grandes cidades, como aqui em São Paulo, utiliza-se o trem para transporte de pessoas, né? Um exemplo é aqui a estação de trem do Jaraguá, que a gente tem aqui no bairro, né, que é a utilização do trem para transporte de pessoas. Tem uma grande quantidade de linhas de trem aqui dentro da cidade de São Paulo. Vejam aí a malha ferroviária brasileira, vejam esse segundo mapa, que é de 2007, que ele avançou um pouquinho já, mas assim, essa quantidade de linhas de trem não é muito grande ainda. Transporte marítimo e hidroviário. Transporte marítimo por mar e hidroviário inclui também os rios e tal, né? O Brasil tem mais de 5.000 quilômetros de litoral, né? E muitos rios. E mais apenas 13% das cargas são transportadas através do transporte hidroviário no país. O transporte hidroviário é um dos mais baratos que tem, né? Só que no Brasil, no caso, não é tão eficiente, porque em muitos rios brasileiros tem cachoeiras, corredeiras, e isso facilita, né, a passagem dos barcos e dos navios. Por exemplo, rios que são propícios a isso, o Rio Amazonas, seus afluentes, os rios do Rio Grande do Sul e os rios da Bacia do Paraguai. Outras hidrovias assim, que são importantes no Brasil é a Paraná-Paraguai e a Tietê-Paraná.
ficam aqui justamente próximo aqui dessa região centro-sul do Brasil, né? Privilegiam o transporte também com outros países do Mercosul. No caso dos portos brasileiros, eles ainda têm muitos problemas, né? O porto é aquele lugar onde o navio chega para pegar as mercadorias, né? Ou deixar as mercadorias e tal. Alguns problemas: baixa utilização de contêineres, pequena profundidade das águas, né? O que faz com que aqueles navios maiores tenham problemas, e pouca armazenagem, limites de armazenagem, não tem tantos armazéns disponíveis para transportar, para armazenar os produtos. Grandes portos brasileiros: o Porto de Santos, Itajaí, Rio Grande, Paranaguá e o do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem algumas hidrovias, né? A gente vai falar também do transporte aéreo, porque a cada dia que passa a gente tem mais pessoas no Brasil voando, utilizando o avião. É interessante também que o Brasil, assim, ele é uma potência no caso de transporte aéreo, né? Um dos países onde mais a gente tem pessoas querendo voar e cidades disponíveis para aeroportos e tal, né? Justamente porque o Brasil é grande, tem uma grande população, né? É um país que tem se desenvolvido nas últimas décadas. São 710 aeroportos no país, 17 deles são internacionais, ou seja, têm voos para outros países. A empresa que organiza isso tudo é uma empresa do governo chamada Infraero. A gente tem algumas cidades que se destacam também com os maiores portos aí para transporte de cargas. São essas cidades que aparecem no mapa: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Salvador, e outras em menor porte, cidades como Recife, Belém, Manaus, Cuiabá, Curitiba e etc. Uma questão importante é que, assim, às vezes o transporte de carga por avião só se leva aquelas coisas mais valiosas, né? Porque transporte por avião é caro, então não dá, por exemplo, levar fruta de um lugar para outro no avião, porque fruta é barato. Então, só se for realmente um produto que seja mais valioso. Então, por exemplo, bens industrializados, né? Eletrônicos que sejam, né, muito valiosos, então compensa mais utilizar o transporte aéreo. Transportes urbanos é uma coisa muito importante também, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país que tem 84% da sua população vivendo em cidades. Então as pessoas precisam se movimentar ali dentro da cidade. Então tem os trens, o metrô, os ônibus ou transportes individuais, como automóveis, né, os carros, as motos e as bicicletas. Então é um serviço assim, essencial para o país. A partir de meados do século XX, também, os ônibus passaram a dominar o transporte coletivo de passageiros dentro das cidades. Justamente por aquela coisa que eu falei, que o Brasil privilegiou, né, começou a valorizar o transporte por meio de rodovias. O metrô também é uma alternativa interessante, né? Por exemplo, a primeira linha de metrô no Brasil foi inaugurada em 1974, mais de 100 anos depois da primeira linha de metrô do mundo, que foi inaugurada em Londres em 1863. Somente algumas cidades do Brasil têm metrô, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Essa palavra metrô é interessante, né? Porque ela deriva de metropolitano. O que é metropolitano? Que vem de metrópole. Metrópole é aquela grande cidade que ela cresceu tanto ali que ela emendou nas cidades vizinhas. Então, a metrópole é aquele bolo ali, aquele conjunto de cidades que estão interligadas. E o metrô muitas vezes serve para isso, né? Justamente para levar as pessoas de um lugar para outro, dentro da região metropolitana. Por isso se chama metrô. O metrô apresenta algumas vantagens, por exemplo, é eletrificado, então, ou seja, não é poluente, pode levar um grande número de pessoas de uma vez só, o que diminui a quantidade de carros nas ruas, pode navegar, ou melhor, trafegar em uma velocidade muito alta e é bastante seguro, né? Isso faz com que diminua o tempo de deslocamento dentro das cidades. Então, basicamente era isso, espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado, ficou uma aula bem longa, mas assim, importante para a informação de vocês a respeito do assunto. Um abraço para vocês e até a próxima aula.